que estou perdendo meu filho para a tecnologia. Como fazer para mudar essa situação? Esse é o nosso papo de hoje. Eu convido você para ficar aqui com a gente e ter esse papo saudável. Bom dia para vocês que estão chegando. Hoje o nosso papo é sobre filhos e o uso moderado da tecnologia. Vamos falar sobre esse assunto que muito nos incomoda. A gente sabe que nos nossos dias é praticamente impossível tirar os nossos filhos da tecnologia. E não é para isso também que a gente montou esse papo e tá aqui junto com vocês. É exatamente ao contrário, para a gente ensinar eles qual o uso certo e a moderação de como usar a tecnologia ao nosso favor, ok? Seu filho tá de um jeito totalmente descontrolado e você se sente culpada por isso e quer mudar essa situação. E às vezes no nosso inconsciente a gente acaba culpando a criança, né? A gente vê muitas frases do tipo: ai, as crianças de hoje em dia é muito difícil, as crianças não têm limites. Mas na verdade esse problema está mais nos pais do que nas crianças, porque nós formamos os filhos da maneira que nós somos. Hebreus capítulo 12, no verso 19 diz assim: porque o Senhor corrige a quem ama e açoita ao filho que recebe. A gente sabe que debaixo do céu não existe nenhum amor tão grande, tão superior e tão supremo como o amor do nosso Deus. E Deus está dizendo na sua palavra que Ele exorta o filho que Ele ama, que Ele disciplina o filho que Ele ama e que Ele açoita os filhos que Ele recebe. Então, se não há nenhum amor tão grande como o amor do nosso Deus, e mesmo tendo um amor tão grande como Ele tem pela gente, Ele aplica a disciplina, Ele aplica o açoite, Ele aplica a exortação, porque nós que somos mães, um amor terreno, a gente não vai aplicar essa disciplina. Bem-vinda, meninas, Bruna, Edilaila, Florisa, bem-vinda a todas vocês. O amor tem muito a ver com não, e é sobre isso que a gente quer falar um pouquinho hoje, porque às vezes a gente tem ouvido coisas do tipo que os filhos não podem ouvir o não, ou que nós não devemos falar não para os nossos filhos, né? E aí eles formulam toda uma frase de como você dizer apenas não. Mas a verdade é que o não também é uma maneira de amar, que o não também é uma maneira de impor limite para os nossos filhos. E nós temos que usar todas as ferramentas, que Deus deixou para a gente ensinar eles no caminho certo, ensinar como andar. Então, se Deus, sendo o próprio amor, disciplina através da exortação e do açoite, por que nós, pais, não podemos disciplinar os nossos filhos? É muito importante a gente pensar e refletir sobre isso, porque a disciplina é sim um modo de amar. Eu vou repetir de novo a nossa primeira frase da chamada para a gente entender sobre o que é o nosso assunto hoje, tá bom? Sinto que estou perdendo meu filho para a tecnologia. O que devo fazer para mudar essa situação? É sobre isso que nós vamos falar. Meninas, então para começar eu queria fazer uma base para a gente entender por que nós não devemos perder os nossos filhos para a tecnologia, tá bom? Então, nessa base, eu quero começar falando que amar é fazer o que é certo, não fazer o que apresenta ser bom. Quando a gente tem os nossos filhos, nós temos que amá-los a longo prazo. Às vezes a gente ama tanto, a gente quer proteger tanto, que a gente pensa que ele vai ser essa criancinha para sempre, né? E na verdade ele não vai ser essa criancinha para sempre. Você tem que colocar uma coisa na sua mente, mãe. Deus criou seu filho para ele ser um adulto. A fase de criança é uma fase muito rápida, é uma fase muito curta. E nós não podemos nos ater a essa coisinha linda que a gente tem hoje dentro de casa, porque os nossos filhos foram feitos para a vida adulta. Então nós temos que criá-los projetando nessa vida adulta. Assim como Deus nos vê como filhos da eternidade, nós temos que ver os nossos filhos como adultos. Deus nos disciplina agora aqui nessa terra, nesse presente momento, olhando para a eternidade, visando o amor dele eterno.
E nós devemos olhar para os nossos filhos pequenininhos e olhar para eles como futuros genros, futuras noras, empregados ou patrões, futuros cidadãos. Se nós nos atermos ao amor pequenininho de criança, nós não conseguiremos dar o amor de adulto para eles. Aí eles vão crescer adultos frágeis, sensíveis, fracos, e não é isso que a gente quer, não é verdade? Então tá, vamos andar aqui um pouquinho porque a nossa live vai ser rapidinho, tá bom? Quando você diz não para o seu filho, você está decidindo pelo bem. Jamais se sinta culpada por dizer não. E o não que eu tô falando aqui não é aquele não irritadiço, do tipo, não, já falei pra você. É um não com amor, com ponderação. Quando eles vêm insistentemente, porque eles insistem muito, né? E a gente diz não, mas não se sinta culpada por isso. Às vezes a gente pensa assim, nossa, eu falo muito não pro meu filho, né? Eu sou uma pessoa negativa, tudo que ele me pede. Não, você precisa selecionar. Esse não é visando um bem maior? Esse não é olhando para o futuro? Ou esse não é um não só de irritabilidade, um não de não quero falar com você, então sai logo da minha presença, sai de perto de mim? Qual é a motivação que faz com que a gente diga sim ou não para os nossos filhos, né? Então não se sinta culpada se você estiver olhando para frente, olhando para o futuro dele, tá bom? Para dar mais uma base para a gente precisa lembrar que a gente não deve ser só o amiguinho dos nossos filhos. Vou tentar melhorar a iluminação aqui, meninas. Nós não estamos aqui para ser amiguinhos dos nossos filhos, tá? Há um papel inverso na história que os pais se gabam e dizem assim, eu quero ser o melhor amigo do meu filho. Tudo bem, você pode ser também amigo do seu filho. Mas você não está aqui para ser amigo do seu filho, você está aqui para ser pai, para ser aquele que direciona o caminho, aquele que aponta o caminho. Meninas, bem-vinda, Bárbara, Daiane, Edmeire, satisfeita na graça, que prazer te ter aqui. Então, nós temos que entender que nós somos o adulto da história. Se Deus quisesse que seu filho tivesse só um amigo, ele tinha preparado uma criança para ele, entendeu? Não seria um adulto como você. Se Deus nos fez na condição de adulto para ter filhos, é pra gente apontar o caminho, gente. Não é pra gente ser só amigo. Você precisa se impor na condição de adulto, de pai, de mãe, para que seu filho perceba e para que seu filho se sinta amado. E acima de tudo, ele se sinta pertencido. Porque o fator do pertencimento é algo muito importante. Por que hoje a gente vê tantas crianças, né, que infelizmente entram para o tráfico? Porque eles sentem que naquela relação eles são pertencidos, né? Eles têm importância, eles têm um papel ali e tem alguém maior por eles. E nós precisamos disso. Nós precisamos sentir que tem alguém maior por nós, né? Além de Deus, nós temos a figura materna, a figura paterna, depois nós temos a figura da professora. Sempre existirá uma figura maior para que a gente tenha esse senso de pertencimento que faz muito bem para os nossos filhos. Bem-vinda, Mona Lisa, Elisa, Jasly. Vamos continuar nosso papo aqui então. Hoje a gente está falando, sinto que estou perdendo meu filho para a tecnologia. O que eu posso fazer para mudar essa situação? Agora, eu quero trazer para vocês como lutar contra a indisciplina da tecnologia. Eu vou dar alguns pontos para a gente ter uma direção de como agir com isso. Quantas horas por dia, mais ou menos, seu filho passa, né, com a tecnologia? Qual é o tempo em média que o seu filho anda conectado aí na internet, nos jogos dele? Depois que você fizer para você mesmo essa pergunta e essa resposta, eu vou trazer para vocês algumas dicas para você ajudar seu filho a ter disciplina. A ideia aqui, pessoal, não é tirar a tecnologia. Eu confesso para vocês, bem-vinda, Jeane, Mona Lisa, Vilma. Eu confesso para vocês que há um tempo atrás eu era totalmente radical. Eu não queria que os meus filhos tivessem nenhum contato com tecnologia. Mas, conversando com meu esposo, ele disse, Flávia, a gente precisa ensinar a moderação para eles, né? Não é tirar, mas é entregar e dar para eles
a ajuda que eles precisam para ter equilíbrio. Então, o meu conceito mudou. Aqui não é para você tirar a tecnologia do seu filho. Aqui é para você ajudá-lo a ter disciplina com ela, tá bom? Então, algumas dicas que eu escrevi aqui para vocês. Primeiro, restrinja o número de aparelhos tecnológicos e de jogos. Por que que uma criança de 5 anos, 10 anos precisa de mais de um equipamento de tecnologia, gente? Não é ele os problemas, o problema é a gente. Somos nós que não estamos transmitindo para ele o que a gente queria que eles recebessem. Se a gente não dá para eles, como que a gente vai querer de volta? Moderação, equilíbrio, domínio próprio. Seu filho não precisa de mais de um aparelho tecnológico. Ele não precisa de um tablet, de uma PlayStation, de um all-in, de um celular. Dê apenas um. E nesse apenas um, eu sugiro que você restrinja também o número de jogos. Porque se seu filho tem, sei lá, 10 aplicativos de jogos, quantos jogos ele vai querer jogar num dia? Oi, Nájila, Ivonete, bem-vinda, Flávia. Veja bem, se você tem 5 aplicativos de redes sociais, quantos aplicativos de redes sociais você vai acessar num dia? Os 5. Se seu filho tem 10 jogos, ele vai querer jogar um pouquinho de cada todos os dias. É fato que ele vai direcionar a energia dele mais para um tipo de jogo. Mas pode ser que ele queira jogar todos. Então, restrinja o equipamento e o número de jogos do equipamento do seu filho, tá bom? Uma segunda dica, essa é a base, gente. Sem isso, nada vai funcionar. Estabeleça uma rotina. Seu filho precisa de direção e você, mãezinha, é a bússola dele. Você vai ensinar para ele quanto tempo ele pode ficar na tecnologia. E aí você pode ir na internet fazer as pesquisas que você precisar. Qual a faixa etária do seu filho e qual é a média recomendada pela Organização da Saúde, pelos especialistas no assunto. Cada uma das faixas etárias tem uma hora e um período correto para você deixar. Então, estabeleça a rotina. Aqui em casa, a gente deixa eles jogar 2 horas por dia. Flávia, é muito. Verdade. Depois da pandemia, nós tivemos que dar uma alteração e fazer essa alteração. Eles jogam 1 hora na parte da manhã e 1 hora na parte da tarde. Tem dias que não dá para jogar 2 horas, porque eles têm outras atividades, eles vão para casa da vovó, eles ficam brincando de outra coisa. Mas essa é a rotina. 2 horas por dia de tecnologia. Depois dessa rotina, mãezinha, que você não vai conseguir cumprir todos os dias, mas você tem que tentar ser fiel ao máximo. Porque a criança é assim, gente. Criança, eles entendem sob rotina. Né? Se todo dia ela acorda, assiste televisão para depois tomar café e depois jogar, ele não vai ficar te perguntando, cansando sua cabeça, mãe, que hora que eu posso? Mãe, eu posso agora? Não, se ele tem uma rotina, ele sabe a hora. E para facilitar, eu sugiro que você faça um cartazinho, pregue na sua geladeira e na porta do guarda-roupa deles, porque eles vão ver, olha, o meu horário de jogar é 10 horas da manhã, então tudo bem, 10 horas da manhã. Lá uma vez ou outra eles vão chegar em você e insistir, com certeza. Mãe, posso jogar mais cedo hoje? Aí cabe a você decidir se sim ou se não. Mas crie uma rotina, implemente na sua casa e tente ser fiel ao máximo com ela, ok? Uma terceira dica para você lutar contra a indisciplina na tecnologia é mostrar os males que isso causa. Oi, Juliana. Oi, Lucineide. Bem-vinda. Meninas, há um mal muito grande no excesso da tecnologia em crianças. E alguns deles ainda nem foram descobertos. A gente só vai ter acesso a eles daqui a muitos anos. E pode ser tarde demais para algumas crianças, não é verdade? Então, deixe claro para o seu filho. A informação e o conhecimento é uma arma incrível e a gente só pode usar ela se a gente transmitir. Por exemplo, seu filho não precisa pôr a mão no fogo para ele descobrir que aquilo queima, que aquilo machuca, que aquilo vai fazer um dano para ele. Deus te fez um adulto para você explicar para ele, meu filho, o fogo é perigoso, você não pode pôr a mão lá porque ele vai te ferir.
Se esse conhecimento for implementado na nossa criança, ele vai precisar testar o fogo para ver se realmente queima? Não, ele já se atém a esse conhecimento, ele sabe que isso não é bom. Então, diga para os seus filhos quais são os males que o excesso da tecnologia pode causar. Aqui em casa a gente tem esse papo. De vez em quando eles, querem porque querem jogar mais e a gente precisa lembrar eles. Olha, é para o seu bem. Daqui 10 anos vocês vão olhar para trás e agradecer a gente por a gente ter feito isso por vocês. Agora realmente não é bom. Lembra do que eu li falando para vocês que Deus disciplina quem Ele ama? O amor aqui vindo através do não. Não, eu não vou deixar você jogar mais porque eu estou preocupado com a sua saúde psíquica e com o seu bem-estar. Então, meninas, mostre para os seus filhos quais os perigos e os malefícios do excesso da tecnologia. E outra coisa, dê exemplo. Mas não adianta você falar para o seu filho, não fique demais no celular, porque o celular faz mal para as vistas, por exemplo, vai afetar seus olhos. E ele vê você o dia inteiro mexendo no celular. Aí a gente vai para aquela frase que diz que o conselho ajuda, mas o exemplo arrasta. Então, se você não tem disciplina, como que você vai aplicar para o seu filho? Se você não tem moderação, como que seu filho vai enxergar um exemplo? Como que ele vai enxergar um motivo para ele continuar? Não é verdade? Então, dê exemplo. Seja você a mudança que você quer na sua casa. Comece em você. Bem-vinda, Jaime, Gisele. Muito bem-vinda, meninas. E a última ideia aqui para lutar contra a indisciplina na tecnologia é oferecer opções. Veja bem, se você chegar e de hoje para amanhã você tirar o tablet do seu filho e falar você não vai jogar mais esse tanto de horas, pronto, acabou, você não vai conseguir, e nem ele, porque ele vai ficar no seu pé, como diz os nordestinos, apurrinhando a sua cabeça até você dar para ele de volta aquilo que ele quer. Então, o que eu sugiro? Troque, Troque essas ferramentas de tecnologia. Aqui em casa a gente fez o seguinte, a gente comprou um minigame. Meninas, vocês lembram, Vocês que têm 30 anos por aí, vocês lembram da nossa época do minigame? Eu podia ter pegado ali para trazer para vocês verem, mas eu não me lembrei. Um minigame de pilha, de quadradinhos que você vai colocando e ele vai se encaixando. Então, aquilo é uma opção super legal para você transferir o seu filho. Porque ele vai estar brincando, mas com uma coisa que não tem tanto problema, que não está logado na rede, na internet. E no início ele vai resistir, mas depois ele vai gostar. Aqui em casa a gente fez isso e funcionou. A gente comprou esse minigame e às vezes eles querem jogar e eu falo, não, vai jogar no minigame. E aí eles pegam e brincam no minigame. Então, substitua, por atividades ou por ferramentas menos nocivas. Um filme também é uma coisa super legal. Super legal, meninas. Por exemplo, se seu filho costuma jogar de noite, meninas, muito bem-vinda, vocês que estão chegando agora. Se seu filho costuma jogar muito à noite, que já não é bom, porque não pode, meninas, não pode deixar as crianças jogar de noite. Depois das 6 horas, eles têm que estar acalmando tanto a mente quanto os olhos, o coração, as emoções, porque está chegando perto da hora do sono. Então, seu filho precisa estar calmo, tranquilo. Em vez de você deixar ele jogar de noite, substitua por um filme. Vamos assistir um filme em família hoje? Que tal? Vai ser legal. Eles vão amar. Porque o filme em família é um momento que você tá ali no sofá, todo mundo enrolado, todo mundo se envolvendo, todo mundo abraçado, um põe o pé no seu colo, outro deita no seu colo. E além de você estar tendo um programa em família, ali na televisão, ensinando ou aprendendo alguma coisa, vocês estão tendo toque, afeto e vínculo. Então, troque, substitua o tablet, o celular, por exemplo, por um filme em família, que vocês vão estar interagindo. E depois do filme, claro, faça a famosa aplicação. O que você aprendeu de legal nesse filme? O que a gente pode trazer para nosso dia a dia? Então, tem jeito sim da gente transformar nossas crianças. Meninas, ainda dá tempo de salvar os nossos filhos dessa maldição indisciplinada da tecnologia. Bem-vinda, Érica. Então, vamos lá.
eu queria falar uma frase bem forte, que eu gosto muito de falar para as mães aqui da igreja, quando a gente tem alguma palestra. Seu filho é um soldado. Quem será o treinador dele? Você ou o mundo? Gente, Deus entregou umas coisinhas lindas, fofíssimas pra gente ensinar sobre o quê, Flávia? Sobre o amor de Deus e sobre como viver a vida. Se você, mãezinha, não estiver disposta a ensinar o seu filho, o mundo vai fazer isso por você. Ele é um soldado, ele vai ser treinado por alguém. E eu te pergunto, quem será o treinador do seu filho? Você ou o mundo? Aí você mesma responde, tá bom? Bom, agora eu vou contar como isso tem sido maléfico para os nossos filhos. E eu enumerei só algumas coisas. Meninas, o áudio tá bom? Me dá um ok aí se tiver bom. Eu enumerei só algumas coisas que o excesso da tecnologia pode causar. Vou ler aqui para vocês. Falta de interação. Seu filho, quando chega nos lugares, você percebeu que as crianças não querem mais interagir? Quando a gente era criança, que a gente podia sair para comer alguma coisa fora, né? Porque na minha época não tinha tanto isso, mas que a gente podia comer alguma coisa fora, a gente ficava de olho em outra criança, esperando ela olhar pra gente. Então tá bom. Esperando ela olhar pra gente ter o contato visual, pra gente começar a nossa brincadeira. Qualquer ambiente que a gente fosse. Hoje em dia não. Hoje em dia, infelizmente, você senta nos lugares e o que você vê é esse movimento. Quando as crianças têm uma interação umas com as outras, qual é o movimento? Ah, você sabe como passar daquela fase assim? Gente, isso é triste, isso é lamentável. Então, uma das coisas más, né? Uma das coisas maléficas que o excesso da tecnologia traz é a falta de interação. Outra coisa, dependência. Quanto mais seu filho jogar, mais ele vai querer jogar. Mais ele vai ser impulsionado, mais dependente daquilo ele vai ficar. E eu queria abrir um parênteses aqui e falar de uma pessoa que eu ouço muito e que me inspira demais. Ele chama César Coniglan. Eu tenho ouvido as palestras dele e tem me edificado muito. Depois eu vou fazer um post aqui dos vídeos dele. Ele diz assim, meninas, os jogos online é como se fosse o crack do mundo das drogas. É altamente viciante. Não deixe seu filho jogar online. Ele não precisa jogar online. Seu filho está interagindo com pessoas que você não faz a mínima noção de quem seja. Não, Flávio. Meu filho joga só com o meu sobrinho. Só com outro priminho dele lá de outra cidade. Gente, quantos anos seu filho tem? 10? Quando ele tiver com 12 anos, ele vai continuar nesse jogo que ele tá hoje? Ele vai querer continuar jogando só com o priminho dele? E quando ele tiver 14, 16, 18 anos? Então, nós temos que, é o que eu disse, nós temos que olhar para os nossos filhos como se eles já fossem adultos. Nós vamos falar na linguagem de crianças, porque eles são crianças, mas nós vamos educá-los como se eles fossem adultos, porque eles serão os adultos de amanhã. Seu filho é criança durante 12, 13 anos. Depois ele é 60, 70 anos da vida dele adulta. Então, projete, pense sobre isso. Não deixe seu filho jogar online. Aqui em casa eu vou abrir um parêntese e contar para vocês uma experiência pessoal. Renata, seja bem-vinda. Larissa, doutora Gláucia, muito obrigada por você estar aqui, meninos. Aqui em casa, nós fizemos uma viagem, só eu e meu marido, e a gente deixou eles com a minha mãe. Minha mãe, ela percebe muito pouco questão de tecnologia, né? A gente sabe que eles não têm essa facilidade de ver o que está diferente no tablet, que tipo de aplicativo novo tem. E minha mãe não percebeu e eles baixaram um joguinho online, aparentemente inofensivo. Mas eu percebi que durante a semana que eu voltei, eles estavam mais acelerados, mais irritados, querendo mais jogar. E eu tinha deixado eles ficar com o tablet e com o celular, porque como eles estavam na casa da minha mãe, eu deixei. Meninas, foi uma semana tensa. Esses meninos estavam nervosos, mal educado um com o outro, sabe? Assim, respondendo bem bruto. Eu falei, gente, tá alguma coisa errada. E aí eu fui monitorar o que aconteceu. Ele tinha baixado um jogo online. E eu disse, não,
Gente, eu não consigo dar abertura para esse tipo de coisa, sabe? Eu já fui logo falando não, 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 e eles choraram. Eles choraram como se eles estivessem perdendo alguém da nossa família. É incrível como a dependência do jogo é terrível. E eu disse para ele, gente, não morreu ninguém, é só um jogo. Mamãe, mas eu quero, por favor, é só esse amiguinho, é só esse, eu não vou conversar com ninguém e tal. Eu fui para a internet pesquisar a respeito desses jogos que eles tinham instalado. Não tem nenhuma informação para pais, só ensina como jogar. E aquilo foi me corroendo o coração. E eu entrei em oração. Deus, me dê uma direção. Deus, por favor, me ajuda. Eu preciso me posicionar. Eu estou com dó dos meus filhos, porque eles querem jogar. Mas lá no meu íntimo fala que eu não devo deixar. Deus, me ajuda. E aí eu conversei com o Miqueias, o meu marido, e a gente entrou nesse acordo. Não vai jogar online. Porque hoje é só esse joguinho. Mas daqui 2 anos, que tipo de jogo que ele vai querer ter? E foi difícil, eles choraram muito. Nesse dia eu decidi que eu não ia deixar eles jogar no celular e nem no tablet. Escondi os 2 equipamentos. O único equipamento que eles têm aqui é a PlayStation. Se eles quiserem jogar, é na PlayStation. E aí eu já aproveitei e já fiz tudo de uma vez. Não deixei jogar online e ainda restringi esses equipamentos portáteis. Por quê? A PlayStation, a postura é melhor, porque eles ficam no sofá. Eles interagem porque são 2 que jogam com controle. Eu compro os joguinhos e eu baixo na PlayStation. A postura deles aqui não fica assim como no celular, mas fica assim. Então, para mim, há inúmeras coisas boas em jogar numa PlayStation ao invés de jogar num tablet. Então, eu aproveitei e fiz isso. Eles choraram muito, eles sentiram pra caramba, mas mesmo assim, a gente conseguiu convencer eles de que aquela era uma decisão difícil, mas que era melhor. Então, causa muita dependência. Outra coisa que o mal, do excesso da tecnologia traz é a perda cognitiva. Mãezinha, você que tem criança pequenininha, não deixe seu filho ficar mexendo no celular ainda não, tá bom? Você tem a chance de fazer diferente, coisas que muitas mãezinhas não tiveram. Porque lá no início a gente não tinha essas informações, esses dados coletados e pesquisados dos males que o excesso da tecnologia pode causar. Hoje eles falam que crianças até 2 anos de idade não devem ter nenhum contato com tecnologia, né? Mas depois dos 2 anos de idade existe uma regra, existe uma quantidade certa. Então dá uma pesquisada na internet quanto a esses dados, faça essa pesquisa porque é muito importante. Outra coisa que é o mal do excesso da tecnologia é a miopia. Veja bem, gente, hoje está muito calor. A miopia, né? Porque eles ficam ali muito fixados e um olhar muito próximo da tecnologia. Outra coisa é a postura, né? As crianças vão criar um caroço aqui daqui um dia, gente. Porque eles só ficam assim, né? O tempo inteiro. Aí você corrige e fala, faça assim. Aí eles fazem, mas de repente eles caem de novo. Então a postura também é um dos mal que veio, infelizmente, com esse excesso da tecnologia. Irritabilidade. Quem compartilha dessa ideia de que criança, sim, fica super irritada quando tá mexendo muito em tecnologia, acena com a mãozinha aí pra mim. Gente, é incrível como isso altera o humor das nossas crianças. Nessa semana que eu contei pra vocês, da minha experiência pessoal, foi uma semana tensa, de muito nervo, de muita irritabilidade, de muita coisa difícil, mas... Meninas, vocês estão me vendo? Estão entrando aí, tá bom. Mas quando eu guardei o tablet e o celular, eu conversei com meu marido, falei, amor, como a semana tá leve, como tá bom, eles estão mais tolerantes, mais pacientes, eles estão muito melhor. Então a irritabilidade é uma coisa horrível que vem junto com o excesso da tecnologia. Aí você fala, ai, meu filho anda muito irritado, muito nervoso, não sei o que eu faço. Tira a tecnologia dele por uma semana. Ele vai ficar mais enjoado com você, ele vai ficar mais insistente, ele vai te pedir mais para você deixar ele jogar. Mas me conta, depois desse período da insistência, como que vai estar o humor do seu filho?
Gente, a culpa é nossa. Se a gente não tá conseguindo manter eles equilibrados, o erro tá na gente, porque é nós que somos adultos, nós que somos a bússola dos nossos filhos, nós temos que direcioná-los para o jeito certo. Então, irritabilidade é mais um fator. Perda de sono ou perda da qualidade do sono vem junto com um pacote de excesso de tecnologia. Gente, o sono, hoje os estudos mostram que o sono é mais importante do que o próprio alimento em si. Que uma noite mal dormida pode afetar muito o ser humano no outro dia da sua vida. Eu falo por vocês. Como eu tô começando aqui no Instagram agora, para amanhecer ontem, né? Ontem no caso à noite, eu fiquei um pouco mais na tecnologia, até umas 11h30, 11h40 por aí, tentando achar algumas informações. Minha noite foi péssima. A Dimeire tá online aí, ela tá de prova. Ontem eu contei pra ela, disse: Dimeire, a qualidade do meu sono essa noite foi péssima, porque eu fiquei no celular. Eu não tenho esse hábito. No máximo até 10 horas da noite, eu já tô ali me despedindo da minha mãe, mandando um beijo, bons sonhos, respondendo quem eu tenho que responder. Depois das 10, eu fico off. A menos que minha mãe me responda, então eu vou lá rapidinho no WhatsApp, vejo e desligo. Mas nesse dia eu fiquei mais tempo, meu sono foi péssimo, eu não consegui desligar para dormir, sabe? Aquela tela branca do celular me afetou muito. Então, se eu que sou uma mulher mais velha, né, adulta, senti o mau uso da tecnologia, imagina uma criança de 6, 8, 12 anos de idade mexendo no celular antes de dormir. Depois das 8, não deixa seu filho tocar no celular. Eu diria até mais cedo. Aqui em casa, eles jogam 5 horas. É o último horário deles de jogos. Então, eles jogam das 5 às 6. Depois disso, eles não jogam mais. Porque a gente entende que o jogo, depois das 6 da tarde, acelera eles. Põe eles mais ligados, mais irritados. E a noite não é legal. Preserve e cuide do sono do seu filho. Se você fizer isso, você já vai estar fazendo muito pela saúde dele, tá bom? Mães com compromisso, obrigada por estar por aqui. Gente, a síndrome do imperador é outro mal que o excesso da tecnologia traz. Síndrome do imperador, aquela criança que acha que porque ela é ótima no jogo e ela tá liderando ali no jogo, ela vai liderar em casa também. Mãe, eu não como isso, eu não quero ir em tal lugar. Você não fez isso por mim? Trata os pais como se fosse um simples amigo de jogo. O excesso da tecnologia tem tirado a autoridade dos pais, porque os filhos acham que eles são imperadores, que eles são reis, que eles mandam. E a culpa é nossa, porque nós estamos deixando isso acontecer. Aonde é que a gente vai parar se a gente continuar assim, gente? Antes nós éramos submissos aos nossos pais, hoje nós estamos sendo submissos aos nossos filhos. A inversão de valores está muito grande. Se nós não nos posicionarmos, mãe, quanto a isso, nós teremos problemas sérios no futuro. Nós iremos colher frutos que nós não queremos. Então vamos acordar agora enquanto tem tempo. E sem falar, por último, da memória afetiva, que eles não têm. Quais os tipos de lembrança que você tem na sua infância? Ir para casa da avó, comer um pão de queijo, ir para o sítio do tio, jogar bola com as amigas. O que essas crianças nossas vão contar daqui a pouco? Sim, eu vou deixar a live salva, tá bom? O que as crianças vão contar quando eles estiverem adultos? Nossa, quando eu era criança de 7 anos, eu passei a fase do Minecraft e tal. Vai ser o que eles têm para contar. Por quê? Porque nós não estamos construindo memórias afetivas neles. E memórias afetivas são criadas com tempo, com devoção. Se nós não estivermos dispostos a dar o mais precioso de nós para os nossos filhos, que é o tempo, nós não vamos construir essas memórias afetivas. Eu quero fazer um gancho aqui e chamar você para conhecer o perfil da Uau Dimeire, que fala muito sobre isso, sobre memórias afetivas, vínculos criados, sabe aonde? Aqui, na mesa. Vai lá para você ver como é fundamental e importante esse momento de estar em família. Gente, a relação do casal também é tão afetada quando você não tem disciplina com seus filhos. Quantos casamentos estão sendo destruídos por causa dos filhos? Não por causa da criança que nasceu, mas por causa da indisciplina que vocês não conseguem construir um com o outro.
O pai fala pode, a mãe fala não pode. O pai fala deixo, a mãe fala não deixo. Precisa ter vínculo. E essa rotina que eu disse para vocês lá no início, que é fundamental, também é fundamental para que você mantenha seu casamento de pé. Porque você vai ter horários para o seu cônjuge, você vai ter horários para você e você vai ter horários para os seus filhos. Rotina é tudo, gente, é tudo. Bom, vamos encerrar aqui então para a live não ficar muito tempo. Dicas de como tirar então seu filho da internet na prática, porque a gente vê muita coisa, mas eu quero chamar vocês. O meu Instagram, meninas, vai ser muito para isso, para tentar mostrar a vocês as coisas na prática. Não quero muito mimimi, não. Eu quero mostrar para vocês o que fazer, ó, de verdade, tá? No preto e no branco. Então tá, dicas de como tirar seu filho da internet. Primeiro, toque mais no seu filho, dê mais tempo ao seu filho. Você fala assim, eu daria minha vida pelo meu filho, mas você não dá 1 hora por dia. Não precisa esperar ele morrer para você falar que ama. Você tem que amar ele enquanto ele tá vivo, entendeu? Então dê tempo. Tempo é muito importante. Tempo, toque e uma boa conversa para o seu filho. Isso vai começar. Não comece tirando as coisas dele. Comece dando exemplo e dando também mais tempo para o seu filho. Depois que você der essas 2 coisas, você começa a tirar, tá bom? Converse com seu filho sempre antes de dormir. Gente, é um papo incrível. Aqui em casa rola muito esse papo antes de dormir. Eu sento na cama, filho, como foi o dia? Quando era época de escola, como foi a escola? E é muito bom. Ali você faz seu devocional, ali você dá seus conselhos, faz um apanhado do que aconteceu no dia, do que pode melhorar. Converse mais com seus filhos. Pai, nós precisamos urgente fazer isso. A gente não tem papo com os nossos filhos. Sobre o que você conversou com seu filho a última vez? A gente é objetivo com o filho. Mãe, posso isso? Não. Por quê? Porque não pode. Mãe, aquele dia assim, pois é, não sei te falar não. Gente, vínculo, converse com seu filho. Meu filho, vem cá, deixa eu te falar um negócio. Nossa, hoje eu fui lá no mercado comprar um negócio, o cara quase bateu de mim de carro, você acredita? Ele não olhou para os 2 lados. Gente, vínculo, conversa cria vínculos. Outra coisa, programa uma atividade externa e vai com ele. Gente, eu falo com muito amor e com muito respeito. Eu sempre falo aqui nas coisas que eu posto, que o ouvido mais perto da minha boca é o meu. Então, primeiro é para mim, depois para vocês, tá bom? Eu não sou uma pessoa formada em psicopedagogia, em psicologia, nada disso. Eu sou apenas uma mãe que tem praticado algumas coisas que tem dado certo e por isso eu tô aqui falando com vocês sobre isso, tá bom? Bom, como eu falei, programe atividades externas e vá com seu filho. Escuta, seu filho não deve ir para um futebol, para uma natação, só para ele ter uma atividade. Você tem que estar lá. Sempre que possível, esteja lá. Gente, é incrível como eles fazem um gol e olha no seu rumo, tipo assim, mãe, você viu? Mãe, você viu? Gente, isso é incrível, é vínculo. Não mande apenas o seu filho para um lugar para ele ter aonde ir, para você ter um desencargo de consciência e dizer, ai, meu filho faz natação, meu filho faz futebol. É bom? Sim, é bom, mas é excelente se você puder estar lá. Quando eles erram o passo, como aconteceu ontem com um dos meus filhos, eles também olham pra gente. Tipo assim, agora minha mãe e meu pai vão me reprovar e a gente mostra amor, sabe que jeito? Vai lá, você vai conseguir, a próxima você consegue. Gente, isso é memória afetiva que você está criando no seu filho. Então, arrume alguma atividade externa para ele e tenta casar essa atividade num horário que você possa ir, tá bom? Isso é muito bom. Convide algum amiguinho do seu filho para sua casa. Você vai falar, Flávia, nós estamos em pandemia. Gente, eu sei, mas mais importante do que só pensar na pandemia é a gente pensar na saúde mental dos nossos filhos. Então, convide um amigo, um parente seu que você sabe que está tentando se resguardar também, traz para sua casa, faz um piquenique, chama ele para, se você tiver alguma coisa como piscina, um campinho de futebol, alguma coisa, chame os amiguinhos dos seus filhos para sua casa. Eu sou o tipo da mãe que eu prefiro chamar do que deixar aí. Então, você vê como você é. Se você gosta mais de deixar aí, se você quer trazer as crianças para sua casa, mas traga amiguinhos para brincar com ele e tirar ele da tecnologia, tá bom? Pelo menos uma vez por semana, chame seu filho para cozinhar com você. Flávia, não tem tempo, é muito difícil, meu almoço é corrido. Gente, chama ele para picar um tomate. Você vai ter
uma experiência incrível de como eles gostam desse momento. Aqui em casa o tomate é sempre do Lucas e o arroz, quando a gente vai fazer, é sempre do Matheus. Eles amam. Então, uma vez por semana, meu filho, hoje a mamãe precisa da sua ajuda aqui na cozinha, vem me ajudar. Dê um tomate já arrumadinho, uma faquinha boa para ele, se ele tiver idade para isso, tá bom? E é coisa simples, gente, não é revolucionar o mundo. São coisas simples que começam a construir coisas incríveis na nossa casa. Faça programação externa, como acampar, pescar, fazer uma trilha, uma caminhada, jogar bola. Que custo tem essas coisas que eu acabei de citar para vocês? Quase zero, gente. Por que a gente não faz isso? Eu vou repostar de novo. Aline, seja bem-vinda. Entrou também Ai, gente, esqueci o nome dela. A Giovana, seja bem-vinda. A Jane. São fatores que não são caros e que a gente pode construir memórias incríveis nos nossos filhos. Eu vou repostar um acampamento que a gente fez em família para você ver como é simples, como você precisa de tão pouco. Faça uma trilha, meu filho, vamos fazer uma caminhadinha, gente? Nós moramos aqui em um lugar bom para fazer isso, né? Porque é o interior. Você que mora na capital, procure parques, né? Bosques, coisas naturais. Chame seu filho para fora, fora de casa, fora do sofá, fora da tecnologia. Não coma com aparelhos tecnológicos na mesa. Gente, aqui não é lugar de tecnologia. Aqui é lugar de família, de memória, de discutir algum problema, alguma relação. Não aceite, mãe, não use o celular durante as refeições. Vamos sair para jantar hoje em família. Não leve celular. Se você levar, deixa no seu bolso. Se alguém te ligar, você atende. Se não ligar, cara, desliga. Como que você vai cobrar do seu filho uma coisa que você não faz? Então, não use a tecnologia durante as coisas importantes, que são as refeições. Compre jogos de mesa. Gente, eu fiz isso aqui em casa. Comprei um jogo, não vou saber falar o nome para vocês, mas é aquele jogo tipo imobiliário, sabe? O Lucas estava apaixonado porque o priminho dele ganhou um e a gente comprou. Que legal! Pelo menos uma vez por semana, 60 de noite, faz esse jogo com a família. Gente, é incrível, é muito bom. Eu apanho e nunca aprendi direito de jogar, mas eu tô firme no batente com eles tentando. Então, busque opções de entretenimento sem a tecnologia. Jogos de mesa é excelente para isso. Elisama, bem-vinda. E olha, eu já dei essa dica e vou fechar com ela. Assista filmes em família. Eu vou fazer uma listinha durante essa semana de alguns filmes legais que eu assisti com as crianças e que é muito bom, você tira lições incríveis. Gente, vai muito de cada família. Aqui em casa, a gente tem um papo muito sério com as crianças e eles sabem praticamente quase tudo da vida. A gente tenta ser amigos deles e pais. Então, a gente não esconde, tá? Então, a gente já falou sobre morte, a gente já falou sobre muitas coisas polêmicas com eles que talvez você ainda não tenha falado com o seu filho. Então, por isso, nós temos um pouco mais de abertura de assistir alguns filmes com eles, tá bom? Por exemplo, A Menina que Roubava Livros. É um filme incrível para você assistir com seus filhos se eles estiverem acima de 7 anos de idade. Mas já é um filme assim, um pouco mais polêmico na questão de morte. Então, se você não falou ainda sobre isso com seu filho, talvez não seja legal você assistir. Então tá, pessoal, essa foi nossa live. Eu falo demais, mas eu espero que o conteúdo seja muito relevante para você. Eu quero pedir para você compartilhar com outras mães que podem ser alcançadas com essas dicas práticas, né, de como tirar o seu filho um pouco da tecnologia. Então, eu queria fechar com uma palavra. Se tá sendo muito difícil, ore, jejue, leia a Bíblia e peça a ajuda de Deus, porque Deus é o maior interessado na sua família. Deus é o mais interessado no que você tem de bom para construir nessa terra. Peça a ajuda dele, ele vai te ajudar, ele vai te aconselhar, ele vai te orientar, tá bom? Mãezinhas, sigam firme no propósito, tá bom? Sejam disciplinadas e tente mesmo, de verdade, cumprir essas regras. Eu vou deixar elas também escritas no Instagram e você compartilhe com o número de pessoas. Oi, amor, bem-vindo, você chegou bem no final, né? Compartilhe com o número de pessoas que você achar importante, tá bom? Vamos fazer essa ideia de disseminar, alcançar o máximo de pessoas possíveis. Ainda dá tempo de construir uma sociedade saudável, pessoal. Isso depende de mim e de você. Que Deus abençoe sua vida e a minha também. Um beijo muito grande para vocês, tá bom? Tchau, tchau.